Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo de alquimia astrológica e no vídeo dessa semana nós vamos falar desse eclipse lunar total que acontece agora no dia 14 de março, a 23 graus do signo de Virgem. Eu vou falar também sobre toda a expectação no céu que envolve esse eclipse. Então, se você quiser ter mais paz, mais harmonia, mais sucesso nesse período, é muito importante se colocar em harmonia com todas essas energias. Então, fica comigo até o final desse vídeo para você entender tudo isso, é melhor aplicar aí na sua vida. Se você está chegando agora no canal, deixa eu me apresentar. Meu nome é Yara Portes, eu sou diretora do Instituto Dharma, astróloga, com especialização em astrologia kármica e esotérica, taróloga e professora de yoga e meditação. Seja muito bem-vindo ao canal. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever e ative o sininho para receber as notificações. Caso você queira estudar astrologia, tarô, cursos de autodomínio, nós temos os cursos aqui no Instituto, tanto no formato presencial, na nossa sede em Copacabana, no Rio de Janeiro, como também na telinha do Google Meet para você estudar de onde você estiver, participar e interagir comigo, com a turma em tempo real, ou então na plataforma Hotmart para você estudar no seu tempo livre. Vou deixar o link aqui na descrição para você se informar melhor. E, gente, olha, eu conto muito com a ajuda de vocês para a gente manter esse canal, tá? A sua curtida, o seu compartilhamento, o seu comentário, esse triplo C que você faz aqui, é fundamental para o YouTube distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Então, eu conto muito com a tua colaboração. Combinado? Nossa moeda de troca. Vamos agora para o conteúdo. Bom, como eu falei na introdução, nós teremos agora no dia 14 de março esse eclipse lunar total que vai acontecer no 23º grau do signo de Virgem. Então, ou seja, Lua 23 de Virgem e o Sol a 23 de Peixes, nesse eixo Virgem e Peixes. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a mudança do eixo nodal. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você se aprofundar melhor o impacto disso, porque os eclipses sempre acontecem dentro da linha do eixo nodal. Então, é muito importante entender, até para você saber qual é a frequência desse eclipse, né? Então, hoje eu quero aprofundar alguns pontos aqui. Esse eclipse será mais visível das três Américas, como também Europa Ocidental e África Ocidental. Lembrando que onde o eclipse joga sua sombra, a tendência é que coisas sejam desenterradas ali, né? Situações venham à tona, ou seja, toda a frequência que ele abre seja mais desencadeada naquele lugar. Isso não significa que os outros países, os outros continentes não vão sentir, sim, mas aqui tende a ser mais impactante. Você pode me perguntar, Yara, qual é o horário mais interessante para a gente observar o eclipse no dia 14? Bom, no Brasil, ele vai acontecer. Você já começa a ver uma formação do eclipse acontecendo meia-noite, vai até às 7 da manhã. Então, por volta das 4 horas, ele vai estar ali no seu ápice. Eu sei que é um horário ingrato, né? As pessoas estão dormindo, mas esse será o horário do eclipse. Aqui em Portugal já é um horário diferente, já vai a gente começa a observar das 3 horas da manhã e vai até às 10 da manhã. Então, ou seja, o ápice vai acontecer às 7 horas da manhã. O céu já vai estar claro, então a gente também não vai conseguir ver muita coisa, mas ele estará acontecendo. Entenda que a frequência de um eclipse, todo o seu significado, não necessariamente vem à tona no dia da formação do eclipse, tá? Porque a gente precisa entender que o eclipse é como se fosse um portal. Ele abre um portal de energia, de situações, de coisas que vêm à tona e que vai reverberar aí por 6 meses, até o próximo eclipse lunar acontecer. Tá? Então, é como se startasse, né, iniciasse todo um processo que vai acontecendo ao longo desse período. É claro que nós já podemos sentir a vibração do eclipse um mês antes, né? As pessoas mais sensíveis sentem a vibração do eclipse com bastante antecedência e tá tudo certo, ok? Entenda que ele vai acontecer dentro desse eixo que eu falei, Virgem e Peixes, a 23 graus. Então, observa, se você tem um pouquinho mais de conhecimento astrológico, observa na sua mandala onde está essa órbita, esse eixo.
quais são as casas que recebem, né. E ali você vai perceber algumas chacoalhadas, porque o eclipse, gente, sempre traz mudanças, tá, sempre traz redirecionamentos, mudanças de rota. E vamos entender o que esse vai trazer especificamente agora. Agora, para você entender melhor como acontece a formação de um eclipse, nós temos o Sol de um lado, a Lua do outro e numa linha exata e a Terra atravessando essa rota, né. Então, quando a Terra atravessa exatamente nessa mesma linha, apaga o brilho do Sol, não se reflete mais na Lua e tem aquele apagão, por isso o eclipse, tá. Mas dentro da astrologia, nós temos como referência a Lua sempre representando o passado, questões subconscientes, questões inconscientes, e o Sol representando a plena consciência. Então, ou seja, tudo vem às claras, né, tudo fica iluminado pelo Sol. Então, o que representa um eclipse? A frequência energética de um eclipse. Como a Terra atravessa ali bem ao meio, eclipsando a Lua, que é o passado, então, ou seja, apagando essas questões do passado, essas memórias, essas questões inconscientes, o aspecto solar que representa a consciência ganha muita força. Então, ou seja, fica tudo muito visível. Você tem uma clareza maior do que você precisa fazer. Quais são os seus propósitos? Por quê? Esse passado inconsciente, que vinha atrelando ali o seu desenvolvimento, é diminuído e você tem mais clareza. Entenda que o Sol está no signo do nódulo norte. O nódulo norte é aquele que mostra para onde nós precisamos ir, é o que nós precisamos alcançar. Então o Sol está iluminando exatamente isso, ao passo que a Lua está com o nódulo sul, no signo do nódulo sul. O nódulo sul é aquilo que nós precisamos deixar para trás. Então, ou seja, o que precisa ser desapegado. Então, esse eclipse lunar favorece muito a tomada de consciência desse norte para onde nós precisamos nos direcionar em função desse apagar das luzes, dessas questões do passado, do inconsciente e tudo mais. Como a Lua está em Virgem, Lua e nódulo sul em Virgem, o que vai ser eclipsado aqui? O que vai ser apagado? A nossa autocrítica, o excesso de crítica. Tanto a crítica que você tem com relação a você, né, que muitas vezes é um fator extremamente limitante, porque a autocrítica excessiva faz com que você não tenha coragem de dar um passo à frente, porque tudo vai parecer estranho ou perigoso, né. Então essa autocrítica excessiva trava. A mesma coisa quando você começa a criticar excessivamente o meio, né, até muitas vezes com medo de uma reação crítica desse meio para com você. Então isso acaba te travando. Quantas vezes você teve uma clareza muito grande com relação àquilo que você queria realizar, porque como o Sol está em Peixes com o nódulo norte, o Sol fala de sonhos, o Sol fala de propósito, então, ou seja, dos seus ideais. Dentro desse eclipse lunar, como o Sol está em Peixes, esse ideal, esse sonho, o que você quer alcançar, fica muito claro. E por mais que possa parecer inatingível, na verdade não é. Você só precisa deixar eclipsar, apagar essa autocrítica excessiva e o medo da crítica do meio. Então, voltando, quantas vezes você já não teve uma clareza muito grande do que você deveria fazer e não fez por medo da crítica? E não fez, às vezes nem eram as pessoas te criticando, era você mesmo. Aquele pensamento: "Ah, mas eu não sou capaz. Ah, mas eu não tenho o talento necessário. Ah, mas o que as pessoas vão achar?". Então, ou seja, nesse excesso de crítica, você deixa de cumprir o seu dharma, o seu caminho de evolução, aquilo que te veio como uma inspiração e se sabota. Porque entenda que o Sol no signo de Peixes, fala de uma sabedoria muito espiritual. O signo de Peixes é espiritual, então não é aquela coisa que vem claramente na sua consciência, muitas vezes vem de uma forma muito intuitiva, muito subjetiva. O signo de Peixes é assim, ele é todo sutil, é a voz da sua consciência, que você não consegue escutar se estiver na falação, se estiver na gritaria, se estiver olhando só para fora. Você tem que silenciar, você tem que olhar para dentro,
né. Então isso é a frequência de peixes, é a voz do nosso eu interior, o nosso eu superior, ditando qual é o melhor caminho evolutivo para nós. Então, se você sabe buscar esse caminho de interiorização, sim, você consegue ouvir melhor essa voz que ela é muito silente, ela é muito delicada. Agora no eclipse, ela pode dar um grito, né, porque o eclipse sempre traz alguma coisa mais radical e mostra pra gente de todas as formas para onde a gente tem que ir. Então, ou seja, diante desse eclipse, eu acho que não vai ter muito como você não ver. Mas é o tipo da coisa, não adianta ver e permitir que o excesso de autocrítica, que o excesso de limitação te faça não ir para onde você está percebendo, porque tem que ter uma iniciativa em cima disso. Então, por exemplo, vamos supor, você sente que precisa começar a compartilhar mais os seus conhecimentos, entregar o seu valor no mundo, ajudar pessoas a se libertarem de determinados paradigmas, enfim, você sente que precisa ajudar nesse processo entregando o seu conhecimento. Isso é muito legítimo, isso é muito legal. Você está agregando um valor muito interessante ali na sociedade. Agora, se você não vai, porque: "Ah, não, mas eu não tô bonita, eu tô gorda, eu tô isso, eu não sei falar direito". Então, percebe que muitas vezes nós nos construímos e nos aperfeiçoamos a partir do momento que nós iniciamos alguma coisa, tá. Eu vou dar um exemplo, né, gente, pessoal, comigo foi assim, quando eu comecei a gravar vídeo no YouTube, eu também não me achava nada interessante fazendo vídeo, não gostava dos vídeos que eu gravava, da maneira que eu falava, eu achava que estava tudo horrível, mas mesmo assim eu fui. Então, ou seja, com o tempo, a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai, ficando mais confortável dentro daquela frente e a coisa vai fluindo. Então, o importante nesse eclipse é você deixar cair essa crítica excessiva que muitas vezes nos limita, e eu percebi por mim mesma o quanto que limitava lá atrás e quanto foi importante dar esse passo, independente de crítica ou não, né, e realmente conseguir abrir um campo maior. Então, esse eclipse, ele vem mais ou menos nessa frequência, seja qual for o seu objetivo, seja qual for o que for aquilo que você quer fazer, tenha coragem, permita essa autocrítica cair e se jogue. É claro, gente, que nós precisamos sempre nos atentar para a ética, então, passar na peneira. O que você quer fazer é legítimo? É positivo? Vai agregar valor para a sua vida, para o outro, para o meio? Porque se for, por que que você não vai fazer, né? Agora, se for uma coisa que não é legal, que vai te prejudicar, que vai prejudicar outras pessoas, que vai prejudicar o meio, aí realmente, né, é mais interessante que você não faça, mas normalmente o eclipse, ainda mais com o sol em peixes, ele vem revelando um propósito muito positivo, porque ele está no signo do nódulo norte. E o nódulo norte sempre aponta para o nosso caminho do Dharma. O que que é Dharma? É o caminho de evolução, é o caminho de crescimento, é o propósito da nossa encarnação. Então ele sempre vai apontar para uma coisa muito positiva. Portanto, fica aberto a essa receptividade, né, intuitiva, principalmente aí nos arredores desse eclipse. O que acontece na sua vida, os conteúdos que você, busca, de repente uma conversa informal, uma pessoa traz uma informação ali que, nossa, te dá um estalo e você fala: "Como é que eu não vi isso antes?", sabe. Então fica atento aos detalhes. A energia virginiana na sua sombra, e aqui a gente está trazendo a sombra de Virgem, porque ela será eclipsada, né, então vai ficar só a sombra. A sombra de Virgem, muitas vezes, se baseia por regras, só que regras muito rígidas. Como Virgem é um signo de terra, ela pode colocar regras, se impor uma regra, um cotidiano extremamente rígido, muito engessado. Então, no eclipse lunar virginiano, essa rigidez precisa cair, e ela cai. Então, ou seja, é quando você abaixa a guarda, né, quando você abaixa as armas, e as coisas literalmente acontecem.
É importante a gente se libertar dessas regras muito enrijecidas, muito obsoletas, para a gente conseguir alçar um voo mais alto rumo aos nossos ideais, porque é como se você quisesse voar alto, que é peixes, com uma bola de ferro no pé. Não tem como, você vai ter que se libertar desse peso morto. E esse peso morto nem sempre está no campo da consciência. Muitas vezes são questões muito subconscientes que nos atrelam. Lá atrás são as memórias, coisas que nós vivemos no passado, crenças limitantes que foram incutidas no nosso subconsciente, está tudo lá. Então é importante, sim, durante um eclipse, isso vem à tona e é eliminado temporariamente, então fica mais leve para você conseguir alçar esse voo maior. E o signo de Virgem é um signo regido por Mercúrio, e o Mercúrio fala muito desse burburinho mental, dessa falação da mente, né. Então quando o eclipse acontece em Virgem, a mente é eclipsada, a mente objetiva consciente é eclipsada, e o aspecto subjetivo de Peixes, que é onde estão os nossos ideais e os nossos sonhos, fica exaltado, bastante exaltado. Então, permitir quando a tua mente cala, você consegue escutar melhor os desígnios da sua consciência, daquela vozinha que eu falei silente, né, que traz toda a sabedoria ali de dentro de você. Então o eclipse lunar em Virgem, sim, vai calar a tagarelice da mente e você vai conseguir perceber de uma forma mais profunda qual é esse norte que você precisa se orientar a partir de agora. Para as pessoas que já fazem meditação, porque a maneira mais fácil de você aprender, aliás, eu acho que é a única que eu conheço, né, para você conseguir calar essa tagarelice da mente é através da meditação. Então, pessoas que já têm muita facilidade na meditação, pode ter uma conexão muito incrível nesse momento do eclipse. Eu não aconselho, gente, a fazer a meditação na madrugada do eclipse, tá? Dorme, é melhor você dormir e você pode acordar com muita inspiração, porque a energia ela já está puxando. Se você força ainda mais, não sinto que seja tão interessante, tá. Então se harmoniza, faz uma harmonização antes de dormir, pede inspiração para o universo, dorme e no dia seguinte você vai percebendo os insights que você vai tendo ao longo do dia também. Mas, o que eu quero dizer é que as pessoas que já vêm como hábito, que já têm um hábito, estabilizado de meditação, elas têm uma clareza muito maior, elas têm uma percepção muito maior. Aquelas que não têm ou que estão só olhando para fora podem se sentir um tanto desorientados, porque vão começar a perceber as coisas e vão começar a relutar contra aquilo. Então, ou seja, calma, se permita seguir o fluxo, tenha serenidade para entender esses desígnios e mostrar para onde agora você precisa se dirigir. Se você entra com muito tumulto, com muita lutando contra os processos, não vai resolver. Pelo contrário, você só vai perder a sua clareza, você vai agir contra a energia. Então, entenda, peça inspiração do universo, Deus, enfim, o que você quiser, denominar, mas se coloque no fluxo, fique receptivo. Gente, a tônica desse eclipse te permite, alçar o voo rumo ao seu sonho, sem e se libertando dessas crenças limitantes, se libertando das críticas, das restrições, e isso é lindo. Quando você permite quebrar as suas crenças limitantes, você alcança o impossível. A física quântica está aí para provar isso agora, né, porque infelizmente algumas pessoas só acreditam se tiver uma coisa ali matematicamente comprovando. E tem a física quântica agora para comprovar uma coisa que no esoterismo já se fala há milênios, mas tudo bem. Enfim, que bom que chegou. A ciência ela sempre chega um pouquinho atrás, né, alguns milênios atrás, mas ela chega, em algum momento ela chega. E uma coisa muito interessante desse eclipse é que Mercúrio, que é o dispositor desse eclipse, por que Mercúrio é o dispositor? Porque o Mercúrio é o planeta que rege Virgem e o eclipse está acontecendo no signo de Virgem, é o eclipse lunar. Então Mercúrio entra como dispositor desse eclipse e ele está no signo de Áries no dia 14, ele está começando, ele está estacionário, ele está ali
ensaiando para voltar, para começar a sua retrogradação. E nós sabemos que o Mercúrio em Áries, ele pensa na sua forma de agir, né. A energia mental de Mercúrio está totalmente voltada para a sua ação, é tirar da mente e colocar para ação. Só que como no dia seguinte, no dia 15 de março, ele vai entrar em retrogradação, então esse é um momento muito interessante de reavaliação com relação como as suas crenças vêm prejudicando, vêm impactando ou às vezes travando a sua abertura de caminhos. Então esse eclipse já com o dispositor entrando em retrogradação no signo de Áries, que é um signo de ação, pode ter certeza que você vai ter muita clareza com relação aos seus pensamentos, ao seu comportamento, que vem impedindo a abertura de novos caminhos da sua vida, ou pelo menos você conquistar um sucesso maior nos caminhos que você já vem travando. Um outro aspecto que vai impactar esse eclipse consideravelmente é a conjunção do Sol com Saturno. O Saturno está coladinho no Sol quando esse eclipse se forma. E o Saturno é o planeta de Capricórnio, é um planeta de terra, um planeta de concretude. Então, ele tira um pouco esse aspecto unicamente abstrato do signo de Peixes, né? E traz para uma viabilidade muito prática. Por isso que eu falei lá atrás que aqui os sonhos são possíveis. Por mais que você ache que o teu sonho, que o seu ideal é muito grandioso, é demais para você, você não consegue realizar, com o Saturno no jogo, sim, você consegue. Basta você ter disciplina, pé no chão, organização, ritmo, constância naquilo que você está fazendo, porque o Saturno, ele é um construtor, ele é muito sólido, ele é muito estável, ele parte para a prática. É um planeta de um signo cardinal, então, ou seja, ele vai para a prática. Não adianta você ter um sonho lindo se você não executa isso, se você não cria algo estruturado, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, até chegar lá. O Saturno fala sobre isso, sobre essa organização muito prática, muito escalonada de como você pode fazer para conseguir atingir esse objetivo. Então, se você consegue fazer isso, sim, você pode conseguir coisas incríveis aí. E o Urano, ele também está fazendo parte aqui dessa formação de eclipse, onde ele está em Touro, né, no finalzinho de Touro. Então ele faz um sexto, que é um aspecto harmônico com o Sol, e traça um trígono também, um aspecto maravilhoso com a Lua. E Urano é o planeta que rege Aquário, portanto ele fala daquelas mudanças radicais. O Urano, ele é totalmente inovador e surpreendente. Às vezes as mudanças dele acontecem de uma hora para outra, onde você não está esperando, e como é uma formação muito positiva, então essa mudança também pode ser muito positiva. É uma mudança que vem para libertar coisas, Urano é um grande libertador. Então coisas que estavam muito aprisionadas, que estavam muito engessadas, o Urano ajuda a liberar. Inclusive, a nível coletivo, gente, olha, nós podemos aí ter uma clareza muito grande de coisas do passado que foram ali arquitetadas embaixo dos panos e coisas muito para onde a humanidade deve se dirigir agora, qual é o ideal daqui para frente, e Urano ajudando aqui nesse processo de libertação daquilo que vinha atrelando a humanidade, né. Então eu gosto de ver sempre por um viés mais positivo, né, gente. E eu espero que realmente a gente possa aproveitar da melhor forma possível todo o influxo desse eclipse. Apesar dos antigos falarem que os eclipses eram sempre nefastos, mas não é exatamente isso que a gente observa também na prática. Tem muitos eclipses que vêm trazendo mudanças dolorosas, sim, mas você percebe que essa mudança é necessária para uma evolução, para um crescimento maior. Então, o Urano na jogada, seja nas nossas vidas individuais, seja na nossa vida coletiva, no que tange a humanidade, sim, ele pode trazer muitas reviravoltas aí, mas entenda que essas mudanças serão para melhor. Se você vem com constância, retidão, disciplina, ritmo, consistência naquilo que você está fazendo em prol do seu sonho, aproveite esse eclipse, ele pode trazer coisas bem interessantes aí nesse período. Ok? Ficou entendido? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e nós nos vemos no próximo vídeo de Alquimia Astrológica. Um forte abraço para você e até lá. Namastê.